Se você tem a sua Bíblia nessa noite, abra comigo no livro de Josué, capítulo 2. Josué começando na primeira palavra do primeiro versículo. Muitos cristãos não sabem, mas quando Jesus estava na terra, ele não era chamado de Jesus, era chamado de Josué. Jesus é o nome grego para Josué no hebraico. E é claro que o Novo Testamento foi escrito em grego, por isso o nome é Jesus. Josué, Jesus. Recebi uma carta outro dia de um rabi em Houston, no Texas, um senhor muito gracioso, e ele disse: irmão Swagger, eu quase nunca perco a programação. E é claro que eu não concordo com você a respeito de Jesus Cristo, mas dá para ver que ele estava chegando perto. Eu senti isso. Josué 2:1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar. Eu quero ler outra vez. Josué, filho de Num, enviou dois homens. Você pode dizer no grego Jesus, o filho de Num. Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Quero usar como tópico, tirado da mulher, de uma mulher, com caráter meio que duvidoso, uma mulher do mundo, e ainda sim ia se tornar uma das maiores no Evangelho, colocada na primogenitura, na linhagem do Messias. Nada pode ser melhor do que isso, fora a honra dada a Maria, a mãe de Jesus. Raabe, a prostituta. Depois que o culto acabar, se o Senhor continuar a guiar nessa direção, vamos orar para que pessoas sejam salvas, é claro. E também tenho buscado muito a Deus a respeito disso e tenho entendido que não temos espaço suficiente para fazer o que queríamos. Mas vamos orar para que crentes sejam batizados no Espírito Santo e no fogo depois do culto. E ainda que fique meio cheio aqui na frente, não deixe o Senhor preocupado, se não te deixar preocupado. Eu não acho que deve te preocupar. Glória a Deus. Raabe, a prostituta, abaixe sua cabeça. Pai, enquanto ministro hoje, eu faço isso agradecido ao Senhor. Senhor, quanto mais estou diante do Senhor, menor eu me sinto. E eu digo isso não com uma falsa humildade, digo isso sabendo que preciso que o Senhor me guie. Existem corações famintos aqui hoje, Deus. Muitos estão sedentos. Eles vieram para se assentar à mesa. Eu não posso estabelecer essa mesa a não ser que o Senhor flua através de mim. E eu te peço isso agora, que o Senhor possa chamá-los para cá. E eu oro que se espalhe de uma forma abundante, pois vivemos na montanha debaixo do céu e das nuvens, bebendo dessa fonte que nunca vai se secar, comendo da ceia, da abundância do Senhor. Estamos vivendo na terra de Bíula. Abençoe o povo, abençoe a mensagem e ajude o mensageiro. E eu oro em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. O mundo hoje está em apuros, mais severo e pior do que já esteve em toda a sua história, por causa de eventos cataclísmicos e momentos, invenções que são capazes de aniquilar o planeta por completo. Não vai acontecer. E eu sei que alguns de vocês que estão aqui, alguns que assistem pela TV, podem dizer: Jimmy Swagger, você está meio que finalista quando diz que o mundo sabe que não vai ser destruído por uma destruição nuclear. Eu digo porque a palavra diz: essa terra é do Senhor e toda a sua plenitude,
E Deus está pronto para descer e dizer: é hora de acabar com tudo, ou estabelecer o meu reino. Ele interveio nos dias de Moisés, no dia do dilúvio. Ele interviu no dia de Babel. Ele interveio em Sodoma e Gomorra e a sua lascívia. Estou convencido que Ele está pronto para intervir outra vez. Mas o mundo de hoje está em direção do Armagedom. Não temos muito tempo, eu sinto, eu sei, eu acredito. E orando outro dia, meditando, na verdade, meditar não é o termo correto. O Espírito de Deus tinha fluído em meu coração, era bem cedo, mais ou menos 3 horas da manhã, e o Espírito de Deus começou a falar muito comigo, e me disse que algumas coisas que tinham a ver com o ministério. Eu perguntei a ele quanto tempo temos de sobra, e eu acho que nunca vou esquecer da resposta que o Senhor me deu. Ele disse: você me perguntou quanto tempo nós temos de sobra e você tem de sobra. E ele disse: a minha resposta fácil para você é: eu já disse ao Espírito Santo para se apressar, para fazer a obra rápido. E eu nunca vou esquecer aquele momento quando Deus falou comigo. Eu estava na África alguns dias atrás, em Moçambique. Eu estava à beira daquele pequeno país comunista, não muito distante da Angola, onde estão tropas cubanas. E em muitos desses países no sul da África estão passando fome, estão fazendo filas, estão atravessando a fronteira para a África do Sul, para a Suazilândia, para comer. Porque o comunismo na verdade não funciona, é uma filosofia quebrada. E nos dizem que no continente africano, na próxima década, é possível que de 10 a 20 milhões de africanos vão morrer de fome. O mundo olha para um rolo compressor, um aglomerado de mal, e o presidente Reagan fala muito bem quando ele considera a União Soviética algo maligno. O comunismo é algo maligno, sabendo que se a força americana estiverem para perecer, se Deus removesse a mão dos Estados Unidos, o mundo seria lançado em mais uma era das trevas de uma forma terrível. As palavras do mestre, guerras e rumores de guerras, parecem estar acontecendo hoje de uma forma muito rápida. Eu estava em Beirute, ali no topo da campanha de Israel, Paz para a Galileia, e vi centenas e centenas de grandes tanques de guerra de Israel queimando tanques russos, centenas deles. O lugar principal do mundo é o Oriente Médio. É a área onde é o ponto de articulação mais contestado na face da terra. Aquele pequeno país, Israel, que o mundo deseja removê-lo dali, mas ele não vai ser removido. Eu estive no topo de Massada outro dia, olhando para aquela visão que via o Mar Vermelho. Estava à noite, o sol estava se pondo, e ali estava o que permaneceu do grandioso Império Romano que finalmente destruiu Massada há 2000 anos atrás. De pé com um guia ali, eu ouvi ele dizer, como eu falei para as câmeras de televisão, o lema das Forças Armadas israelenses e de Massada é: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Satanás está juntando suas legiões naquela parte do mundo. Nesse momento, enquanto você assiste pela televisão, já vai ter passado, eu não sei o que vai acontecer no futuro.
Mas mais forças militares daquele exército estão destronando Arafat, porque eles querem que o sangue corra livre, eles querem manchar a terra com o sangue, por causa de um ódio venenoso que queima contra aquele povo chamado judeu. A América não sabe bem o que fazer, mas independente do que a América fizer, no final das contas, quem resolve o que acontece é Deus. Anote o que eu estou falando. Eu quero te levar de volta, mais ou menos 3.900 anos atrás. Tanto tempo atrás que parece que é mais do que uma história bíblica, um tempo difícil de se imaginar. E eu quero, se Deus me ajudar, desenhar para você o paralelo entre naquela época e agora. Quão próximo estamos do fim. E como a areia na ampulheta está acabando e como o relógio já está chegando no seu fim. E por um instante eu quero que você seja transportado até a margem do Rio Jordão para ver um grupo de pessoas que o mundo olhava para eles e não queria nada com eles, os filhos de Israel. Moisés tinha se levantado no topo da montanha e olhado para a terra prometida e fez um último pedido a Deus, que ele tivesse a permissão de entrar, e Deus disse: não fale comigo a respeito disso mais, você não vai entrar. E agora ele está morto, enterrado pela mão de Deus, e ninguém sabe aonde é a sua cova. E Josué, cheio do Espírito do Todo-Poderoso Deus, é o líder. As pessoas não parecem ser muita coisa no que diz respeito ao mundo, mas a mão de Deus está sobre eles. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? É o que Balaão disse. Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Dias antes de entrar, depois de 400 anos de promessa, a Bíblia nos diz que Josué enviou 2 espias. 2. Eu quero que você se lembre disso. 2. Tenho estudado a Bíblia, tenho lido, estudado estratégia militar, estudado táticas militares, e eu já li o antigo Targum judaico, já li as escritas modernas das mentes mais brilhantes no que diz respeito àquelas batalhas, ao exército, e ninguém consegue descobrir por que Josué enviou aqueles 2 espias. Eles não ajudaram ele em nada no que diz respeito a tomar Jericó. Eles não tinham propósito naquele instante. Jericó não caiu por causa do trabalho sensacional que aqueles espias fizeram, um trabalho de especialistas, não foi por causa da sua tática militar. Jericó caiu por causa do poder de Deus. Então o que os 2 espias fizeram? Eles não servem um propósito militar, não servem um propósito, uma tática, uma estratégia militar. 2, acredito que nessa Bíblia aqui, tudo que Deus fez, toda vírgula, todo ponto, tudo que está aqui, está por um propósito. Eu acredito nisso. 2, e por quê? Esses 2 homens atravessaram o Jordão. Quem eles eram, a Bíblia não nos diz. Enquanto eles iam até a cidade de Jericó, uma das mais poderosas naquela época na face da terra, a Bíblia diz que eles ficaram na casa que era ocupada por uma mulher de reputação ruim, Raabe a prostituta. Minha mensagem hoje vai se centralizar em volta dessa mulher que era conhecida naquela época, mas por baixo de todo aquele mal e aquela obscenidade que estava na vida dela, havia um coração que clamava por Deus.
por baixo de tudo aquilo havia um clamor por Deus. Por baixo de tudo havia um clamor por Deus. Eu acho que nos últimos 3 ou 2 anos, Deus me ajudou a ver isso. Eu não olho mais para as pessoas em relação ao que eles fazem, quem eles são, as suas atitudes, o pecado no qual você está envolvido, ou o que você está dizendo, a sujeira que sai da sua boca, sabe, quão depravado você possa ser, homossexualismo, lesbianismo, alcoolismo, vício em drogas, cativeiros, perversão. Eu vejo através daquilo um Deus que é capaz de quebrar essas prisões e essas correntes e te libertar através do seu poder grandioso. Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é capaz de te libertar. Glória ao nome do Senhor. Muitos de vocês aqui nessa noite são testemunhas desse efeito milagroso, e muitos de vocês pela televisão também são. Agora, quem era Raabe a prostituta? Eu acredito que a única razão que esses 2 espias foram enviados para aquela cidade pagã, sem Deus, chamada Jericó, foi com o único propósito. Josué não sabia, os espias não sabiam, mas Deus tinha sua mão naquilo tudo. Foi para afetar a salvação, salvar, proteger Raabe a prostituta. A única causa, a única razão, tudo aquilo, tudo ali se envolvia. Os grandes exércitos de Israel prontos para atacar e sentiram o poder de Deus. Me escute agora. Neste exato momento eu acredito que as muralhas do céu estão abertas. Eu acredito que nas ruas de ouro, seres angelicais, milhões deles, estão prontos para Deus tocar essa trombeta, prontos para Ele tocar essa trombeta. E eu acredito que o Todo-Poderoso Deus tem essa trombeta em suas mãos, e acredito que o céu está pronto, esperando, esperando, esperando. Mas 2 espias estão nesse mundo, 2 espias estão nesse mundo. Um espia é a palavra de Deus, e o outro espia é o Espírito Santo, e eles estão preparando Raabe a prostituta, estão preparando Raabe a prostituta, estão preparando ela para o momento quando o nosso Josué celestial voltar. Meu Deus, estou sentindo em meu espírito. Glória ao nome. Você pode dizer: ah, mas você não tem que ficar tão empolgado assim. Por que você não é mais calmo, mais sereno? Eu queria poder, mas o meu comandante está para voltar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares. E eu me alegro com isso. Glória, glória, glória. Alguns de vocês estão sentados aqui hoje pensando: é isso que eu fico chateado com esses pentecostais aí. Você nunca sabe o que eles vão fazer, você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe, eles vão estar sentados falando uma palavra 1 hora e depois eles estão gritando em tudo que é canto. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Raabe a prostituta era uma tipificação de mim e de você. Você se assenta aqui, você diz sim, cativeiros, drogas, sujeira. Mas o professor que está por detrás de sua máscara, de acadêmicos, de suas habilidades, e ensina que nem o inferno e a mentira da evolução das crianças na escola, está se prostituindo, porque está ensinando uma mentira. Esse é o mundo. Satanás vai espremer sua mente, seu cérebro, seu coração, vai espremer seus talentos, suas personalidades. Quando eu era um garoto, eu era um adolescente, eu e o meu primo, Jerry Lee Lewis, nos assentávamos em um piano, e ele tinha as mãos mais rápidas do mundo. Um dos pianistas mais talentosos do mundo, Van Cliburn, diz que ele tinha as mãos mais rápidas que ele já viu na vida dele.
Mas Satanás prostituiu isso, destruiu, até que eles tremessem. É uma tipificação de mim e de você, uma tipificação do mundo, uma prostituta. Não gostamos de pensar assim. Alguns gostam de pensar que são cheios de cultura, são muito educados. Você é muito rico, você sabe como pegar um garfo exatamente, qual garfo pegar e como segurar o garfo. Você sabe como mastigar, você sabe como fazer tudo, você é perfeito. Mas quando você fica bêbado, você age assim como um cachorro na esquina. Não importa quanto dinheiro você tem, quanta educação você tem, em quantas escolas você se formou, você é um bêbado, você é um bêbado, é um bêbado. Senhor, esse seu rímel está caindo dos seus olhos para o seu queixo. Você passa batom no nariz, seu cabelo cai no rosto, você se transforma em uma tola, e você quer rir de mim porque eu louvo ao Senhor, porque eu adoro a Jesus Cristo. Prostituta, o mundo inteiro são prostitutos. Outro dia eu me assentei com o presidente dos Estados Unidos da América. Ele chamou um grupo de pregadores para tentar fazer o possível para colocar a oração de volta nas escolas. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Que nossos garotinhos e garotinhas, 5, 6, 7, 12 anos de idade, garotinhos e garotinhas que saibam mais do que o Capitão Meia-Noite, ou Super-Homem, e o Homem-Aranha, essas coisas todas da televisão, e algum desses grupos de rock que estão acabando com a mente, o cérebro deles, e podem se levantar na escola e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa nossas ofensas. O presidente disse: senhores, há uma emenda diante do Congresso que vão tentar passar esse projeto de lei, que teremos 1 minuto de silêncio. E ele disse: não chegamos até aqui para ficar calados. Glória, aleluia. Essa palavra prostituta, Raabe a prostituta, ilustra a humanidade exatamente como é. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo, não há ninguém. É o que a Bíblia diz. Todos têm que admitir que não tem como se salvar. A salvação não vem de si mesmo, não vem de obras para que homem nenhum se vanglorie. O que era Raabe e o que era Jericó? Jericó era um tipo do mundo. Jericó era mau, eles adoravam deuses pagãos. Eu estudei um pouco a respeito desse tipo de adoração. Um arqueólogo disse há pouco tempo atrás, disse que Deus, o Deus hebraico, ele não era cristão, eu acho que não. O Deus hebraico que deu instruções para Josué para limpar toda a civilização e não deixar nada vivo, fez um favor enorme a nações e gerações futuras. E por que ele disse isso? Esse povo estava tão envolvido em uma prisão hedonista que eles assassinavam milhares de bebês. E nos cananeus, Beuzebu, Maloque, adoravam a Dagon, a Baal, Asterote. Esses deuses eram feitos com fogo na sua barriga, de ferro, com os braços abertos,
e pegavam os seus bebezinhos e os colocavam naquele braço queimando daquele deus de metal, e tocavam tambores para abafar o som dos bebês chorando. Milhares deles morriam e colocavam nas paredes para apaziguar o deus deles. Enquanto faziam isso, milhares de homens e mulheres começavam a se envolver em uma perversão tão suja, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem, uma orgia tão infernal que os homens chegavam a adorar a criatura mais do que o Criador. Totalmente pervertidos, não havia como salvá-los. Hoje, nos Estados Unidos da América, a única coisa que estamos perdendo nesse cenário são os deuses com braço de metal. O resto nós já temos tudo. Você sabia que hoje nos Estados Unidos 600 milhões de dólares por ano são gastos para reparar coisas que são quebradas nas escolas públicas por estudantes? Está aumentando o assassinato nas escolas, numa média de 10% por ano. Estupros e tentativas de estupros já cresceram 40% no ano. Um departamento de polícia diz que podia colocar uma estação policial nas escolas da sua cidade e teria crime suficiente para manter um pelotão ocupado, enquanto os outros teriam que fazer a ronda. Isso é um sistema de escola pública. Ele diz que você pode ir para a escola e comprar o que você quiser quando o assunto é narcótico de estudantes. Ele disse em relação a professores, e eu sinto muito pelos professores no sistema público, ele disse que a maioria deles são agredidos diariamente e não falam nada porque eles acham que é parte de ganhar seu dinheiro. Ele disse que acabou de descobrir que muito mais professores se aposentam com deficiência do que policiais ou bombeiros. Alguns deles recebem salário como combatentes. Damos risada, mas é a verdade. O que está acontecendo? Eu vou te falar o que está acontecendo. A posição de liderança em nossa sociedade estão sendo corrompidas por práticas ilegais. Juízes, ministros, policiais, carteiros, bancários, senadores, governadores e até presidentes foram considerados culpados por crimes, e ainda assim o público está aceitando essas práticas cada vez mais no dia a dia. É isso que está acontecendo, egocentrismo, estamos nos dedicando a nós mesmos. O sentimento de, que se dane a outra pessoa, é o que mais acontece. Por causa desse sentimento, justificamos qualquer tipo de atitude egocêntrica. Egocentrismo, relaxamento, todas essas são admoestações bíblicas. Estamos chegando a rejeitar os padrões de nossa sociedade, rejeitamos a autoridade, rejeitamos leis, mandamentos e crenças, até nos tornarmos barcos sem rotor. Desonestidade. Cada vez mais achamos comum mentir, enganar e fazer o que você precisa fazer para sair ganhando de um negócio. Ganância. A autogratificação é nosso Deus, independente da outra pessoa. Apatia. Estamos nos tornando indiferentes à necessidade dos outros, acreditando que é melhor não nos envolver, independente do que aconteça. Ódio. Fazemos de tudo para ser aceitos, ego é o Deus desse mundo. E achamos cada vez mais difícil dizer eu te amo, a não ser que seja quando você quer alguma coisa em uma noite. Irresponsabilidade, estamos perdendo nossa disciplina. As coisas ficam difíceis e nós desistimos, porque é uma sociedade descartável. Se temos que trabalhar pesado, não fazemos. Se o casamento ficar difícil, pedimos divórcio. Se nossos pais não são bons, vamos embora.
nossas escolas são difíceis, desistimos. E aí, com todos os problemas que estão atacando nossa nação, na grande maioria a igreja está calada como um túmulo, sem dizer nada. Você está me ouvindo? Há algum tempo atrás, no estado de Arizona, colocaram ali na manchete de um jornal que um tipo de camaleão estava para ser extinto. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu explodi. Eu pensei, terrível. Pregadores estão atrás de púlpitos. Estamos preocupados com o time de futebol, ou que tipo de cor vamos pintar o quarto das crianças, ou que tipo de torta as mulheres vão fazer para a próxima venda de tortas na igreja. Nossa nação está indo para o inferno. Nossa nação está indo para o inferno, estão removendo nossas liberdades. Nesse exato momento, a Corte Suprema dos Estados Unidos é uma constituição condenável por Deus, completamente condenável. A Corte Suprema, não todos os membros, mas alguns daqueles homens e aquela mulher está tentando de tudo para reverter. Mas a maioria daquela Corte Suprema é anti-Deus, anti-bíblica, anti-família, anti-vida e anti-liberdade. Foi condenado por Deus. E a igreja não diz nada. Quando a Corte Suprema diz que podemos matar um bebê no ventre da sua mãe, eles não vão ter mais respeito para outras liberdades, até que não haja mais liberdade sobrando nos Estados Unidos, a não ser a liberdade da morte. Recebo milhares de cartas na minha mesa. Você prega muito duro, você fala coisas que são duras demais. Escute aqui, se você quer um rapaz que só fala coisa boa, vá em outro lugar, meu amigo, porque eu estou aqui para pregar a palavra do Todo-Poderoso Deus, e eu falo sério. Eu não vim com uma faca de passar manteiga em pão, eu vim com um machado, e assim como João Batista disse, está colocado a raiz da árvore, e a árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Enquanto eu estou falando disso, eu quero te dizer aqui hoje que a voz autoritária dos Estados Unidos no passado não era o presidente, não era o Congresso, não era a Corte Suprema, nem a universidade, mas eram pregadores do Evangelho, que estavam atrás dos púlpitos e nos chamavam ao arrependimento e exigia que voltássemos a Deus. E se eu te machuquei, não importa. Milhões de vocês estão sentados aí nesse mausoléu desviado chamado de igreja, e você nunca ouviu um amém na sua vida inteira. Você se assenta aí e vai dormir nesse calabouço espiritual e tem uma lápide na porta e não sabe o que é Deus e não sabe o que é a Bíblia. E você liga a sua televisão e diz: eu vou pregar a palavra do Deus Todo-Poderoso para você, e dizer: assim diz o Senhor, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus enche do Espírito Santo, que Jesus salva, que Jesus faz milagres, e pela graça e ajuda do Todo-Poderoso Deus, Jesus Cristo está voltando. Vocês pregadores de trás dos púlpitos e sua congregação nem sabe o que é o pecado, estão até o pescoço nele, não sabem quem é Jesus, não sabem quem é o Espírito Santo. Seu coral sobe ali e põe o povo para dormir, e você se gaba do seu diploma de universidade seca, morta, fria. Quem se importa? Deus nos deu um João Batista, Deus nos deu um Isaías, Deus nos deu um Jeremias, Deus nos deu homens que são cheios do Espírito Santo. Deus nos pregadores o poder para pregar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, e dê aos homens a coragem de dizer: assim diz o Senhor, porque Deus ainda está no trono, Ele ainda está salvando homens e é capaz.
e trazer essa nação de volta a Jesus Cristo. Colocaram Paulo em toda a cadeia, de toda a cidade que ele ia. Hoje em dia os evangelistas querem saber como é que está o hotel. Na época queriam saber como estavam as cadeias. Um homem chamado Paulo fez Roma se ajoelhar. Paulo fez com que Roma se ajoelhasse. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 aleluia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele disse: considero todas as coisas como lixo perdido para que eu possa ganhar Jesus Cristo. Jesus é minha mensagem, Jesus é o meu sonho, Jesus é o meu dia, Jesus é minha noite, Jesus é minha manhã, Jesus é minha comida, Jesus é minha água, Jesus é minha vida, Jesus é o meu santo, Jesus é minha Bíblia, Jesus é minha salvação, Jesus é o meu céu, Jesus é o meu apoio, Jesus é minha prosperidade, Jesus é meu poder, Jesus é tudo que eu tenho. Jesus, Jesus, Jesus. Deixa eu te falar do que é evangelismo. Essa mensagenzinha fraca, anêmica, que dizem ser pregação. Vocês estão entendendo? Primeiramente, evangelismo quer dizer ganhar os perdidos, salvar pessoas. Em segundo lugar, e esquecemos essa parte, quer dizer redimir a cultura. Redimir a cultura. Jesus disse que vocês são o sal da terra. Jesus, na verdade, disse que, olha, Pensilvânia, Filadélfia, com as suas universidades e com os seus prédios gigantescos e com todo o resto que tem, com sua riqueza, vai para o inferno em uma cesta, se não fosse pelos meus filhos ali, que me amam e que me servem e que andam em justiça diante de mim, de acordo com as palavras de Deus. Você é o sal da terra. A razão pela qual eu prego como prego é porque eu quero acordar alguns de vocês. Tem 40 anos que vocês estão dormindo. O que era Jericó? Jericó era um tipo do mundo. Muito bem, quem eram os dois espias? A palavra e o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. Quando eu parar de pregar a palavra, desista de mim. Tá vendo? Eu já tive cartas dos homens mais brilhantes e educados. E eu não digo isso para ser sem educação. Alguns estudiosos católicos da nação me escreveram dizendo: nós queremos imprimir uma refutação, escrever uma refutação ao seu artigo. Você pode imprimir? E você se chama alguém justo, então imprima. Eu escrevi para todos eles dizendo: eu posso fazer isso se for de acordo com a Bíblia. Essa é a resposta aqui. A palavra no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Aleluia, eu vou viver baseado nisso, vou me levantar nisso aqui, eu morro nisso aqui, eu acredito nisso, pois é a palavra de Deus. Agora, isso não chateia muitos de vocês? A maioria dos que me assistem agora não vão para a igreja já faz 50 anos, estão só balançando a cabeça e falam, pode falar. E se eu te falar para encontrar Ezequias, o livro de Ezequias na sua Bíblia, você ia ficar procurando por 2 anos. Mas a próxima vai te deixar chateado. Alguns de vocês vão ficar chateados, alguns não, alguns vão ficar chateados, alguns assistindo a televisão vão ficar desconfortáveis. É o Espírito Santo. Glória. Quero fazer algumas declarações e você precisa prestar atenção nelas. Vão ser um pouco fortes, mas eu sei que é verdade. E alguém tem que dizer, sem o Espírito Santo, não importa se você é um bom católico, bom batista, bom assembleiano, não importa quem você é, sem o Espírito Santo você não sabe adorar ao Senhor. Você não sabe adorar a Ele. Você não sabe adorar. Eu já devo ter visto mais pessoas cheias do Espírito Santo na minha vida do que qualquer outra pessoa na terra. Eu não falo isso para aparecer nem nada. Já vi milhares e milhares de pessoas. E eu tenho visto, tenho notado, não importa qual é a sua denominação. Não importa se é daqueles que dizem, eu sou batista, nasci batista, vou lutar pelos batistas e vou morrer batista, vou sempre ser assim. Não importa se é metodista, pentecostal, não importa. Quando você é cheio do Espírito, todos fazem a mesma coisa. Já notei, já vi. Alguns de vocês estão sentados aí agora e estão... Mas eu já vi pessoas quando são cheios do Espírito, aprendem a adorar a Deus, aprendem a louvar ao Senhor. Eles aprendem a adorar a Ele, a um fluir, e você só pode saber disso através do Espírito. Em segundo lugar, bem, antes de mudar de assunto, qual o problema de um cristão que ouve alguém dizer aleluia e eles dão uma parada assim? É como se fosse um peixe com medo de água. É como um pássaro que não voa. Alguém disse, nós não fazemos assim. É muito óbvio, Senhor. Em segundo lugar, sem o Espírito Santo, sem Ele, você não tem como ter um relacionamento com Jesus Cristo. Não há como ter um relacionamento com Jesus Cristo. Ele glorifica o Filho, Ele eleva o Filho, Ele representa o Filho, Ele traz Jesus até você, Ele nos leva até Jesus, Ele glorifica Jesus, Jesus, Jesus. Em terceiro, toda denominação no mundo que se diz ser cristã, que negou, rejeitou, se negou, não aceita o batismo no Espírito Santo, vai morrer, secar, se desviar, falir espiritualmente, porque é nessa direção que o rio está fluindo. Eu sei do que estou falando. E eu vou te falar mais uma coisa. Se você está indo a uma igreja, não importa quantos milhões de dólares custou, não importa quão pequeno aquilo é, não importa quão educado aquele pastor é, ou quão sem educação ele é, não importa se sua mãe foi ali, sua avó foi ali, sua bisavó foi ali, sua teteravó foi ali, não importa o que é, não importa se é Maria, mãe de Deus, não importa se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa, se eles não acreditam no poder do Espírito Santo, é melhor você sair daí, é melhor você encontrar uma onde o Evangelho é pregado com poder, e as pessoas são salvas e cheias do Espírito, e curadas pelo poder do Todo-Poderoso Deus, e entre ali.
Você vai morrer se não fizer isso. Alguém falou: Jimmy Swaggart, se você pregar assim, metade da sua igreja não vai te apoiar. Bem, ele vai. Glória. Eu estou te falando a verdade, eu estou te falando a verdade. Eu estou preocupado com a sua alma. Eu não estou protegendo nenhuma denominação específica. Eu estou falando de um lugar onde a sua alma pode receber. Se você permanecer naquele mausoléu velho, semana atrás de semana, se envolver em não sei quantos comitês e atividades, você vai daqui para ali, você nem sabe o que Jesus falou. Glória a Deus. Eu nem tenho tempo de terminar. Bem, é 4:30 lá em Phoenix, no Arizona. Eu quero te fazer uma pergunta. Vou começar a terminar a mensagem. Eu não disse que estou terminando, estou começando a terminar. Por que você acha que estamos aqui hoje? O que você acha que esse negócio todo aqui, desde Abel, a Enoque, a Noé, a Abraão, a Isaac, Jacó, José, Josué, Samuel, Davi, os profetas, o mestre, os discípulos, por que você acha que isso tudo chegou a 2000 anos? Vai te chocar. Alguém disse: a razão pela qual Jesus Cristo salvou minha alma é para me levar ao céu. Não foi isso. Se essa fosse a razão, ele tinha te afogado no tanque de batismo. Bem, ele me salvou para não ir para o inferno. Tem muita gente lá. Mas essa não é a razão pela qual ele te salvou. Na sua Bíblia em Efésios, e é lindo, capítulo 2, versículo 22. Ele disse: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ele te salvou para te encher com o Espírito Santo. E é por isso que ele te salvou, para que você fosse uma habitação de Deus através do Espírito. E eu quero terminar. Um rapaz católico se assenta em uma mesa com o seu padre. Isso é na Alemanha. Ele está no exército. A mãe dele e o pai dele são bêbados, são alcoólatras. Ele está com cerveja na mão e o padre também está com uma cerveja na mão. E ele diz ao padre: sabe, pai, minha mãe e o meu pai, tenho visto eles a minha vida inteira e eles são bêbados. E eu pensei que nunca faria isso, eu odiava com todo o meu coração, mas agora eu me encontro viciado no álcool. E o que eu posso fazer? E o padre disse: filho, quando você voltar para os Estados Unidos, entre em um ambiente melhor, saia dessa bagunça que você está aqui, tudo vai ficar bem. Desesperado ele foi. Isso foi antes dos dias do movimento ecumênico, que foi a uma capela protestante. E ele disse: nunca conversei com um pastor protestante antes, mas estou desesperado, eu preciso de ajuda. Meus pais eram bêbados, eu não quero viver assim. Eu vi qual é o resultado daquilo tudo, vomitando, estou cansado daquilo. Mas estou viciado, não consigo parar de beber. Ele tinha 20 e poucos anos. O capelão protestante deu a ele um livro, O Poder do Pensamento Positivo.
que é como se você pudesse colocar band-aid em um câncer. Ele recebeu alta e voltou para os Estados Unidos. A primeira coisa que ele fez foi ligar para sua noiva, ou chamar ele de João, e o nome dela Maria. Eu não sei qual era o nome deles de verdade. E ela estava esperando ele voltar, fazia dias, esperando ele em casa, estavam para se casar. E ele disse: vou te pegar às 7 da noite. E ela disse: vou estar pronta. Ele mal pôde esperar para vê-la. Ele chegou ali. Quando ele chegou, ela desceu e ela estava muito bem arrumada. Ele estava muito feliz. Ele tinha feito uma reserva em uma das maiores boates na cidade. Vamos aproveitar a noite hoje. Ela era uma garotinha luterana. E ela disse: Johnny, me desculpe, estou muito feliz em ver você e nem sei o que fazer, mas eu não posso ir para aquela boate. Não se perguntava por quê, então ele não perguntou. Ele mencionou uma outra boate. E ela falou: desculpa, mas também não posso ir para lá. Ele falou o nome de uma terceira boate e ela disse não. Então ele começou a ficar confuso. Então ele deu o nome de um cinema, qualquer lugar para estar com ela. E ela falou: não, também não posso ir para lá. E ele disse: eu não estou entendendo. Ele foi criado com ela, eles namoravam desde jovens e ela costumava ir para esses lugares. E ela disse: Johnny, quando você estava voltando para casa no barco, eu não tinha como te falar, mas há 3 semanas atrás eu fui para uma igreja como você nunca foi em sua vida. Era pastoreada por um amigo meu e agora está com Jesus. Ela disse: Jesus salvou minha alma, me encheu do Espírito Santo. Estamos experimentando um avivamento. Vamos para a igreja hoje. E eles foram. E era mesmo, ele nunca tinha visto nada daquele jeito. Ficou morrendo de medo. E de repente, para piorar, a amada noiva começa a orar em uma língua estranha. E ele ficou todo arrepiado. Arrepiou o topo da cabeça dele. E era mais ou menos meia-noite, estacionou ali na frente da casa dela, naquele bairro onde ela morava. E ela estava pronta para sair do carro. Ele falou: não, espera aí, aonde você aprendeu aquela língua? E ela disse: eu não aprendi língua alguma, Johnny. Jesus me batizou no Espírito Santo. E ele disse: fala isso para mim agora, como você fez na igreja. E ela falou: me desculpa, também não consigo fazer isso. Ele deixou ela ir, saiu e começou a beber, ficou bêbado. E ela não sabia daquilo. Na noite seguinte voltou e ele pensou: ela já tem igreja para 1 mês. Hoje ela vai para a boate comigo. E ela disse: não, vamos voltar para a igreja. E a mesma coisa aconteceu. Ela se levantou, orou em outras línguas e de novo ele ficou arrepiado. E naquela noite, quando ele estacionou o carro, ele falou: você tem que orar para mim aqui como você orou lá. Eu não entendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ela tentou explicar, não conseguiu. Ele deixou ela sair e foi beber de novo. Na noite seguinte voltou. E ele disse: você vai para a igreja de novo? E ela falou: sim, vamos voltar para lá. Mas essa noite algo diferente aconteceu. O pastor, vocês aqui conhecem o Aaron Trotter? A.N. Trotter. Ele morreu com 80 anos de idade, um dos maiores pregadores que já viveu, na minha opinião. Ele era um pastor. Começou a impor as mãos sobre as pessoas. Eles começaram a cair para trás. E aquele jovem católico pensou que eles estavam mortos. Ele pensou: meu Deus, eles estão morrendo. Aleluia, que pensamento maravilhoso. Jesus Cristo trouxe a salvação. Vitória, vitória, vitória. Ele se assentou no carro, era meia-noite. Ele estava chorando. Ele estava em apuros e ele sabia. Ele disse: eu não estou zombando, mas eu não entendo nada disso. E eu não disse nada para você, mas eu sou um bêbado. Desde que eu entrei no exército, eu não paro de beber. E se você se casar comigo, você vai se casar com um bêbado perdido. E eu não quero viver assim. Minha mãe e meu pai viveram assim, e eu não quero isso para mim.
Ele disse: eu não estou zombando, mas você pode falar aqui para mim como você falou, quero saber se é verdade. E ela disse para ele: eu não posso. Cobriu a boca com a mão. Ele olhou para ela, ela olhou para ele, ela removeu a mão, tentou falar outra vez e colocou a mão na boca de novo. Ele tirou a mão dela e ela começou a orar em línguas. E ele disse, e ele se lembrou do Ayan Chora, que impôs as mãos sobre as pessoas. Ele falou: impõe as mãos sobre a minha cabeça. E ela não queria. Ela estava salva fazia 3 semanas, não queria fazer aquilo. Ele pegou a mão dela, colocou na cabeça dele, e ele não devia ter feito aquilo. Oh glória! Alguns de vocês não vão entender, eu estou falando de algo verdadeiro. Eu estou falando dos 2 espias, eu estou falando da palavra do Espírito Santo. Eu estou falando da corda vermelha da redenção. Estou falando de Raabe, a prostituta. E a porta dele estava aberta, porque ele estava para sair do carro. Então quando ela tocou ele, o poder de Deus veio como se fosse um raio. Entrou nele algo que pregadores precisam, igrejas precisam, diáconos precisam, diretores de coral precisam, e a religião precisa. E ali na porta da casa dele, ele foi jogado para fora do carro. Caiu de costas no chão ali meia-noite na rua. E quando ele se levantou, foi lavado no sangue do Cordeiro, orando em outras línguas, enquanto Deus o encheu do poder do Espírito Santo e quebrou toda aquela prisão do álcool na vida dele. A noite toda ele começou a caminhar, louvando a Deus, aleluia. Alguns de vocês estão secos, frios e mortos, olhando para mim, assentado aí, falando: isso é fanaticismo. Você queria ter fanaticismo, né? Glória! Estou falando de algo que vai fazer sua vida melhor. Estou falando de algo que é viver na montanha, é beber da água da vida. Eu estou falando de algo que vai mudar seu coração. Jesus Cristo não é apenas uma figura histórica. A Bíblia não é um livro morto. Deus não é algo de... In fields of time where memories grow, your smile's the sun and I, the shadow, love's the river's steady flow, winding through the highs and lows. We build our days, brick by humble brick, through moments quick, or times that stick. Love's a flame that won't be nicked by storms or doubts or midnight's trick. Oh love, the funniest thing, it makes us laugh, it makes us sing. From morning's breath to night's last cling, love's the tune our hearts do bring. Ele está aqui agora em nosso coração e em nossa vida, e Ele é verdadeiro. Raabe a prostituta se agarrou a ele, você também pode. Porque os espias estão aqui, a palavra e o Espírito. Porque Josué está vindo. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Eu acredito que a última chamada foi dada. É hora de parar de brincar de igreja, amigos, e começar a levar Deus a sério. Uma tempestade está chegando. É melhor você se segurar naquela corda vermelha, pois é a única segurança. Abaixe sua cabeça. Oh Deus, oh Deus vivo, Criador do céu e da terra. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh Deus, obrigado por enviar o Josué celestial. Obrigado por enviar os 2 espias. Obrigado porque nós nos seguramos nessa corda da redenção. Obrigado, meu rei.
meu Redentor, meu Senhor, glória. Eu quero que você me escute com atenção por alguns instantes. Por favor, escute, Deus está aqui. Ele vai fazer grandes coisas aqui hoje. Ele está preparando Raabe a prostituta. Ele está preparando Raabe a prostituta. E ele disse: fique aqui, fique na casa. Ele está nos dizendo: fique perto de Cristo, pois o julgamento está chegando. Muito bem. Você está aqui hoje. Você está cansado da sua vida antiga, cansado do pecado, cansado daquilo que você está envolvido, cansado de uma religião vazia. Está cansado de voltar semana após semana e não há nada ali, não há água naquela fonte, é uma cisterna vazia. Meu Deus, nos ajude. E você quer água viva, você está sedento por ela. Oh, meus irmãos católicos, minhas irmãs, há uma fonte viva que flui. Oh, meus irmãos protestantes, minhas irmãs, há uma fonte viva que flui. Oh, vocês que não caminham na direção da igreja de Deus, mas deixa eu te dizer, o mundo não pode satisfazer, há uma água viva que flui. Quantos aqui nessa noite, antes de orar por vocês, que querem o batismo do Espírito Santo, você não está salvo e não conhece Jesus, você sabe em seu coração que o problema está na porta, você sente, você não pode continuar vivendo assim, e você quer entrar na arca da segurança. Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem, estou na direção errada, eu preciso de ajuda. Deus falou ao meu coração aqui hoje. Eu não entendo, eu sou como aquele garoto católico, eu não sei, não entendo, mas eu sei que tem algo acontecendo em meu coração, e eu quero me segurar essa corda vermelha da redenção. Você pode orar por mim? Levante sua mão, levante a mão, não importa quem você é, levante a mão. Muito bem, me escute com atenção, aonde quer que você esteja sentado, eu quero que você se levante aí. Eu não vou te envergonhar, eu te prometo, eu quero que você se levante agora, se levante. Somente vocês que levantaram as mãos, somente vocês que levantaram as mãos, se levante, por favor. Muito obrigado, isso mesmo. Muito bem, agora eu quero que um cristão cheio do Espírito Santo, que está sentado aí por perto dessa pessoa, que se colocou de pé, eu quero que você chegue perto deles, fique ao lado deles. Se levante de onde você está e fique perto. Se você está perto, bem, se não, tudo bem. Isso mesmo, obrigado. Agora me escute. Eu vou fazer a oração do arrependimento. Vou fazer o que Deus me pediu para fazer. E Jesus pode te salvar, jovem, porque Ele te ama. Ele pode salvar mãe, pai, aonde você estiver. Assim como Ele mudou a mulher no poço, Ele pode te mudar. Eu vou fazer a oração do arrependimento agora, e eu quero que você ore comigo e vamos convidar Jesus para entrar em seu coração. E vamos orar. Repita em voz alta, acredite. Doni, vem para cá. Vamos orar. Abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Querido Deus do céu, Dear God in heaven, eu venho a Ti, I come to you em nome de Jesus. in the name of Jesus. Perdoe os meus pecados, I'm sorry for my sins, como tenho vivido e as coisas que tenho feito. the way I've lived and the things I've done. Perdoa-me, lava-me, limpa-me Please forgive me, wash me, and cleanse me de todos os pecados que eu cometi. from all the sins I've committed. Limpa-me com Teu sangue, Do it with your precious blood, de acordo com a Sua palavra agora. according to your word right now. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo. With my mouth I confess Jesus Christ. Em meu coração, nesse momento, eu acredito In my heart,
this very moment, I believe que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos that God has raised Jesus from the dead, e Ele vive. and He is alive. Nesse momento eu peço que o Senhor me lave Right now, I ask you to wash me, e eu aceito a Jesus Cristo and I accept Jesus Christ como meu Senhor e Salvador. as my own personal Savior. Eu acredito em Sua palavra, I believe His word. que ela não pode mentir, It cannot lie. e nesse instante And right now, sou justificado, I'm justified, santificado, sanctified, limpo, cleansed. eu estou salvo. I am saved. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quantas pessoas aqui hoje podem dizer: irmão Swagger, eu sei que estou salvo, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo? Levante sua mão. Muito bem, eu quero que todos vocês se levantem aqui, por favor. Todos se levantem, por favor. Glória ao nome de Jesus. Eu quero pedir o Tomás e as meninas para cantarem. Enquanto eles cantam, eu quero que todos vocês, nas arquibancadas, aqui na frente, todos que levantaram as mãos, venham aqui à frente e se coloquem de pé. Vamos orar para que você receba o poderoso batismo no Espírito Santo. Eu preciso de mais ou menos 400 ou 500 aqui. Eu sei que vai ficar cheio, mas Deus pode resolver isso. 400 ou 500 que são cheios do Espírito Santo para vir até a frente e ficar atrás deles aqui. Eu quero que você venha. Por favor, não coloque as mãos sobre as pessoas ainda nesse instante. Apenas venha ficar atrás deles. Venha para frente primeiro, para que outros possam chegar atrás de você. Eles vão formar uma fila ali, num corredor onde você pode descer. Isso mesmo. Muito obrigado. Pode descer até a frente primeiro. Precisamos de você. Cante outra vez, Tomás, por favor.
Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Todos vocês, olhem para mim. Se você está orando, eu quero que você pare por agora. Claro, continue pensando e meditando no Senhor. Mas eu quero que você dê uma olhada para mim. Eu sei que temos pessoas em fileiras até lá atrás. E glória a Deus. Estou acreditando que uma explosão do Espírito Santo vai acontecer daqui a pouco. Eu acredito nisso. E eu acredito que Jesus vai batizar centenas de pessoas no Espírito Santo. E eu quero que você me dê a sua atenção. Não permita que sua mente viaje. Há mais ou menos 13 anos atrás, Deus me disse como fazer esses cultos. Me disse o que dizer a você, e temos visto milhares de pessoas, muitas pessoas cheias do Espírito desde essa época. Muitas vezes já vimos 500, 600 pessoas sendo cheias. Primeiramente, o batismo com o Espírito Santo é o maior dom de Deus para seus filhos. A salvação é o seu maior dom presente para o mundo. O Espírito Santo é o seu maior presente para os seus filhos. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Eles ainda não aceitaram a Jesus. Em segundo lugar, alguns de vocês aprenderam que você recebe o Espírito Santo quando é salvo. E isso até está certo, foi mesmo. Mas há uma grande diferença em nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. São duas coisas diferentes. Nós acreditamos e ensinamos, de acordo com a palavra de Deus, que o enchimento do Espírito Santo é subsequente à salvação. Em outras palavras, vem depois de ser salvo. Você tem que pedir por isso. Eu sei que alguns de vocês aprendem que quando você é salvo, você recebe tudo, não há mais nada para se receber. Mas não é verdade. Essa experiência é para você. Em quarto lugar, ensinamos de acordo com a palavra de Deus que todo recipiente, sem exceção, ora em outras línguas, como o Espírito de Deus vai capacitando. Quando você é batizado no Espírito Santo, você pode falar por pouco tempo, você pode não falar muito claro, você pode falar muito claro, você pode falar por meio dia. Mas independente de ser pouco ou muito, você ainda vai ser batizado no Espírito Santo. E depois você vai crescer e amadurecer no Senhor. Depois, você não veio aqui para implorar, pedir. Nós, pentecostais, estamos errados quando falamos que as pessoas têm que fazer algo para merecer. Não é assim. É um dom. Recebereis o dom do Espírito Santo. Você não veio até aqui para esperar. Irmão Swagger, você não acredita em esperar? Sim, eu espero todos os dias diante de Deus. Eu sempre espero diante dele. Mas isso é para se desenvolver. É para que ele fale ao meu coração. Mas quando você quer um dom, não há como receber um dom por merecimento. Você só recebe. Se você realmente acreditar, depois de uns 10 segundos, você já tem que estar falando em línguas. E vai ser assim com muitos de vocês. Próximo, quais são os requerimentos? Só existe um requerimento. Não existem 2, 5, 10, somente um. Você não tem que ser da minha igreja, da igreja dele ou de uma outra igreja. Você não tem que ter o cabelo de uma certa forma, ou a unha de uma certa forma, ou os seus brincos de uma certa forma. Você não tem que fazer nada disso. Somente um requerimento, que é ser salvo pelo sangue de Jesus. E eu vou chocar algum de vocês. Se você tem problemas em suas vidas, cigarros, inveja, fornicação, você tem vergonha daquilo, você odeia isso, você já chorou, quer vitória e não consegue vencer isso. E o diabo vai te falar: Jesus nunca vai te encher do Espírito Santo com esses problemas, mas ele é mentiroso. É você que realmente precisa disso. Essa é uma das grandes razões que o Espírito Santo vem até você. É para te ajudar a vencer esses problemas. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não vai ser desumanizado. Você ainda vai ser um ser humano. As mesmas tendências vão existir na sua carne. Elas vão existir, assim como antes de você ser cheio. A diferença é que agora você tem um poder e antes você não tinha. O que você faz com esse poder, você que decide. Mas você vai ter o poder. Recebereis poder.
depois que o Espírito Santo vier sobre você? Atos 1 e 8. Muito bem. Atos 2 diz: todos foram cheios do Espírito Santo e oraram em outras línguas. Atos 8 não menciona que quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles, oraram em línguas, mas a implicação é que oraram. Atos 9, quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo, ele não falou nada a respeito de orar em línguas na época, mas no 14º capítulo de 1 Coríntios ele falou: agradeço a Deus porque oro em línguas mais do que todos vocês. Atos 10, antes de Pedro terminar de pregar, o Espírito Santo veio e batizou aquele bando de italianos com o Espírito Santo e começaram a orar em línguas. Atos 19, Paulo explicou para os discípulos de João e foram cheios do Espírito Santo e oraram em línguas profetizando. Alguns de vocês dizem: irmão Swagger, você acredita em línguas, por que não o vento impetuoso e as línguas de fogo? Eu vou explicar para você. Se você notar na palavra de Deus, nunca mais as línguas são mencionadas, nem o vento, mas menciona línguas mais de 20 vezes. E por que não menciona línguas de fogo e o vento impetuoso? Bem, o vento impetuoso era um sinal que ele tinha chegado. No momento que ele veio, foram cheios e ele nunca foi embora. A razão pela qual você não escuta isso é porque agora ele já está aqui e ele veio para ficar. Ele está aqui agora. Em segundo lugar, o fogo era um cumprimento da profecia de João, que diz que ele te batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e queima tudo de ruim. Muito bem. Só existem duas coisas que evitam que você seja cheio hoje. A primeira é a incredulidade. A incredulidade pode ser várias coisas. Se você está aqui sendo curioso, isso é uma forma de incredulidade. Se você está aqui se perguntando como deve ser, isso é uma outra forma de incredulidade. Mas se você estiver faminto por Deus, eu acredito que você está. Mas eu vou deixar essa para lá porque eu acho que a maioria de vocês, se não todos vocês, são crentes. Vocês podem não entender muitas coisas, mas são crentes. E em segundo lugar, preste bastante atenção, isso fez com que mais pessoas pedissem por anos sem receber, mais do que qualquer outra coisa. E é o seguinte: a razão pela qual eu pedi que essas pessoas viessem para ficar perto de você, e quando eu orar vou pedir para que eles imponham as mãos sobre vocês. E olha, você não tem como forçar neles ou colocar neles. Eu estou brincando aqui, mas eu falo para o benefício deles. Eu estou salvo há mais de 3/3 da minha vida e ainda não gosto de pessoas me segurando, me empurrando. Entendeu? Muito bem. Eu sei que você não faria isso, mas eu quero que você, quando impuser as mãos sobre eles, quando eu te pedir, não faça até eu te falar, mas no momento que você impor as mãos, vai ser seu ponto de contato. Eu quero que você ore em línguas quando impor as mãos sobre eles. E no momento que impuserem as mãos sobre vocês, escute só: Jesus vai te encher do Espírito Santo, pois quem batiza é Ele, não sou eu nem eles, é Jesus. Muito bem. Dentro de você, Ele diz que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Aí dentro de você, você vai sentir, ouvir, ter uma impressão, não sei qual a terminologia que você quer usar, uma língua que não é um idioma que você aprendeu. Não é inglês, ou se você conhece italiano, seja o que for. É uma outra língua, mas não é uma língua que você já conhece ou aprendeu. Esse vai ser o Espírito Santo te capacitando. Vai parecer que é algo estranho e pode até te amedrontar. Mas não se preocupe, Ele não vai te envergonhar. Não é o que Ele faz. Vai ser o Espírito Santo. E você pode falar: eu quero que Ele me force a orar em línguas, controle minha língua. Ele não faz nada disso. Ele não vai fazer isso. Não se preocupa com eles lá atrás, estão bem. Aleluia. Alguém pulou no rio antes de nos prepararmos. Não se preocupe com isso. Agora, vocês estão me entendendo? Aí dentro de você, você vai sentir, você vai ouvir. Vai ser o Espírito de Deus te capacitando. E quem tem que falar é você. Entendeu bem? Você é quem fala. Ah, eu que falo? Sim, você que fala. Em lugar nenhum na palavra de Deus diz que o Espírito Santo orou em línguas por eles, ou Jesus orou por eles. Não, Ele dá capacidade, é você quem fala. Você coopera com Ele. Agora, é seu e foi pago por isso no Calvário. E vem através do Calvário. Abaixe sua cabeça e levante suas mãos. Eu não quero que você peça em inglês. Eu quero que você comece a falar alguns instantes
ou imediatamente depois de impuserem as mãos sobre você, e não imponha as mãos sobre eles até eu te falar: Pai, em nome de Jesus, que batiza com o Espírito Santo, eu venho a Ti. Eu peço que em todo esse ginásio aqui na Filadélfia, na Pensilvânia, que assim como o Espírito Santo caiu em Cornélio, na sua casa, que ele venha vir sobre essas pessoas aqui nesta tarde. Eu peço que o Senhor os batize até lá atrás, aqui na frente, lá no meio, lá em cima. Eu quero que o Senhor venha reencher outros com o Espírito Santo. Eu estou te pedindo, meu Deus, que esse rio flua nesse lugar. Estou pedindo, Deus, que nada venha parar e que nada venha impedir esse fluir. No poderoso nome de Jesus Cristo, Salvador, Redentor e quem batiza no Espírito Santo, seja cheio agora com o Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Start to speak. Don't speak English. Don't speak any other language you've learned. Start to speak that which God gives you. There it is again. Go ahead and receive. There it is. Right now, start to speak. Start to speak. Start to speak in Jesus' name. Start to speak. Mandala